Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre séries, mas não de uma série bacana ou de uma série ruim. Vamos falar de séries no geral e de um sentimento que todos nós fãs, seja a série qual for, já passamos. O vídeo de hoje é dedicado àquelas que vieram, roubaram nosso coraçãozinho e simplesmente partiram sem dizer adeus. Séries que começaram e foram canceladas, ou ainda aquelas que tiveram aquele final que você já assiste e pensa: Tá, daqui a algum tempo a gente se vê. E bom, elas nunca mais voltaram. Mas você que sempre volta no nosso canal, volta também com aquele que nunca partiu. Aquele seu like que ajuda pra caramba no nosso crescimento. E se você sempre volta e ainda não se inscreveu, o que está esperando, meu filho? Senta o dedo nesse botãozão vermelho aí embaixo. Nosso muito obrigado. Vamos começar por uma recente, que chegou na Amazon e parecia que seria uma nova febre, mas deu ruim. Depois de apenas uma temporada, a série foi cancelada pela plataforma de streaming. Utopia é basicamente um remake de uma série britânica de mesmo nome, com uma história interessante e até misteriosa. Era uma série que tinha muito potencial para ser explorado. A série seguia um grupo de fãs de quadrinhos, que aparentemente era fictício, conhecido por Utopia. Entretanto, eles acabaram descobrindo diversos significados ocultos nas páginas da história, prevendo inclusive ameaças à humanidade. E misteriosamente, tudo passava a acontecer de fato no mundo real. Com elementos de conspiração e mistério, a trama ainda apostava nos conflitos internos de cada um dos personagens. Os críticos atribuíram nota baixa aos episódios, com um aproveitamento de 51% no site Rotten Tomatoes, que avalia o desempenho de produções audiovisuais entre o público e crítica. Por parte do grande público, não houve muitos comentários ou notas, um sinal de baixa receptividade. E aí vocês já sabem, né? A série não teve uma oportunidade de tentar melhorar na segunda temporada, foi cancelada sem dó nem piedade. Mas por todos os elementos que a história se baseia, ela merecia sim uma continuação. Inspirada nos quadrinhos, John Constantine, o herói da DC, ou um anti-herói, como você preferir, o importante é que ele é um detetive do sobrenatural capaz de conjurar espíritos, fazer magias e mandar demônios de volta ao inferno. A série era uma das melhores inspiradas em quadrinhos já feitas. Ótimos efeitos, histórias interessantes, uma mistura de comédia e terror. Claro que estamos comparando com produções televisivas, vale lembrar. Constantine tinha tudo para ser um tremendo sucesso, mas a NBC não curtiu muito a audiência. Primeiro, ela reduziu os episódios da primeira temporada, e logo depois chegou a triste notícia do seu cancelamento. Na época, a esperança da renovação foi grande, porém sem sucesso. O seriado encerrou com um enorme gancho sobre o personagem Manny, porém jamais saberemos o desfecho dessa história. Da lista de encerramentos ou cancelamentos, sem dúvida alguma essa foi a que mais entristeceu os fãs de quadrinhos. Se você vivia em Marte até há pouco tempo ou não é fã de quadrinhos, Demolidor é um super-herói dos quadrinhos da Marvel. Essa eu acho que você conhece, ela tem feito uns filmes bacaninhas nos últimos anos. Matt Murdock, como é conhecido, foi uma vítima de acidente com elementos químicos quando criança, se tornando deficiente visual. Porém, com sua cegueira, seus outros sentidos ficaram extremamente aguçados, podendo assim enfrentar os vilões. De dia, advogado defendendo vítimas. À noite, ele limpa as ruas lutando contra o mal. Esse é o resumo da história do Demolidor. Charlie Cox, o ator que interpretou o herói, vivia o personagem intensamente. Ele foi tão bem aceito que muitos fãs pediram para que ele fizesse parte até dos Vingadores. Inclusive, parece que o sonho está perto de se tornar realidade. Ou quase isso. Se você quer saber como o Demolidor pode retornar no MCU, clica no card aqui em cima que a gente explica tudinho pra você. Embora a série tenha sido cancelada com um final em aberto, os fãs torcem para que uma emissora ou outra plataforma de streaming continue com o seriado.
Ou quem sabe até mesmo ganhar um filme solo. Alô Disney Plus, ouve o Nectar Geek aqui. Em 2015, estreou na Netflix uma despretensiosa série chamada Sense8, dirigida e produzida pelas irmãs Wachowski, que acabou ganhando o coração de boa parte dos assinantes por conta do curioso e intrigante enredo, e logo se tornou um grande sucesso, surpreendendo muitas pessoas. A série acompanha a rotina de até então 8 desconhecidos, cada um vivendo em um país diferente, com exceção de 2 personagens que viviam nos Estados Unidos. Em flashes repentinos, eles acabam tendo a visão da morte de uma mulher chamada Angélica, e a partir desse momento acabam descobrindo que estão emocionalmente ligados um ao outro. Bizarro e intrigante, no mínimo, pode falar. Após a recém-descoberta, eles acabam explorando esse dom de se comunicar uns com os outros, mesmo estando longe, em outro país, vale dizer. E descobrem que as pessoas que possuem essa habilidade são chamadas de Sense8. Conforme a trama se desenvolve, podemos ver várias situações que surpreendem o público e até geram polêmicas. No entanto, tem mais. O grupo precisa se salvar de um vilão chamado Whispers, que tem o único objetivo de se aproveitar dos poderes mentais deles. Em 2017, foi anunciado que a Netflix estava cancelando a série. E aí os fãs foram à loucura. Após grande mobilização, Sense8 ganhou um episódio especial de 2 horas para encerrar a história. Mas ficou aquele gostinho de quero mais. Se você é um fã da série, também vai concordar com a gente. Essa série chegou e parecia que mudaria de vez as séries de super-heróis na TV. Heroes foi um enorme sucesso em 2006. E até chegou a ser a 3ª série com o maior elenco da TV americana. A premissa do seriado, apesar de não ser tão inovadora, era bem atraente, mostrando pessoas comuns descobrindo seus poderes e habilidades especiais, e logo descobrem que estão conectadas e têm a missão de evitar desastres globais, a partir de previsões em pinturas, usando o dom da premonição. A primeira temporada foi um verdadeiro sucesso, e chegou a ser a maior audiência da NBC em 5 anos. História bacana, elenco bem montado, uma comunidade de fãs cada vez maior, não havia como dar errado, certo? Errado. O que veio depois é praticamente esquecível. História mal contada, furo de roteiros, novos personagens nada cativantes, considerado descartável por boa parte dos fãs. É bem verdade que a segunda temporada foi afetada pela greve dos roteiristas em 2007 nos Estados Unidos e teve menos episódios do que o planejado. Porém, a partir daí, Heroes nunca mais foi a mesma, chegando ao seu cancelamento. Alguns anos depois, até tentaram uma tal de Heroes Reborn, mas igualmente esquecível. No entanto, a primeira temporada e a legião de fãs mostraram que a série, se for bem trabalhada, tem um potencial gigante, então ela merece sim uma continuação digna. Agora uma grande polêmica, talvez a maior das séries contemporâneas. Lost foi um marco na televisão, sendo uma das séries de maior sucesso na década de 2000. Todo adolescente, jovem e até adultos ficavam vidrados em cada episódio. E todo mundo, mas todo mundo mesmo, tinha uma teoria ou outra sobre a ilha, fumaça negra e tudo mais que girava em torno desse universo, ou dessa ilha. A trama acompanha um grupo de sobreviventes de um acidente aéreo numa ilha misteriosa, em algum lugar do Oceano Pacífico. Durante os episódios, além de mostrar as dificuldades enfrentadas pelos personagens para sobreviver, a série ainda retratava a vida de cada um antes e após o acidente, mostrando que as histórias dos passageiros estavam ligadas umas com as outras de alguma forma. A série até chegou a ter um final. Ah, então por que ela está aqui nessa lista? É justamente por esse motivo que resolvemos colocar ela nessa lista, por conta do polêmico último episódio, que foi exibido em maio de 2010, há exatos 11 anos atrás. Sim, já faz mais de uma década e o tal do último episódio divide a opinião do público até hoje, em dois extremos. De um lado,
tem aqueles que amaram o desfecho e do outro já sabe, né? Aquela galera que odiou. E ainda quem diga que a série deveria ser revivida justamente para responder as questões que ficaram abertas durante toda a história e não tiveram esclarecimento no final. E aí, você é de qual time? Concordam com essa lista de hoje? Diz pra gente qual série você gostaria de ver uma continuação. Por hoje é isso, se ainda não deu like, senta esse dedo aí, compartilhe o vídeo com seus amigos e veja o que eles acham dessas séries. E se for novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Segue a gente também lá no Instagram, @NectarGeek. Valeu, fui!